Olá pessoal, vamos resolver hoje algumas questões de equação do segundo grau. Eu apliquei uma lista em sala de aula e alguns alunos ficaram com dúvidas em algumas questões, que não deu tempo de a gente resolver todas em sala. Então a gente vai resolver a sétima, a oitava e a nona aqui, eu vou dar uma lida, e a gente vai resolver as duas e tirar as três questões no caso, e tirar as dúvidas de vocês. A questão 7 diz o seguinte: para que x igual a 1 seja a raiz dessa equação que está aqui, os valores de a deverão ser. Então eu teria que substituir o quê? Onde tem x, eu vou substituir por 1. Porque quando eu digo que um número é solução dessa equação, é raiz de uma equação, significa dizer que onde tem x eu coloco 1 e essa equação tem que ser igual a zero. Então vamos lá. Onde tem x eu vou substituir por 1. Então eu vou ter que 2a. Aqui eu vou ter 1 ao quadrado, vai ser 1 mais, abre o parênteses aqui, 2a ao quadrado, menos a, menos 4, tudo isso multiplicado por 1. Depois eu tenho esse 2 e esse a. Lembrando que esse menos aqui ó, vai servir para os dois aqui. Então eu tenho menos 2, menos a ao quadrado, isso tudo é igual a zero. Terminando de ajeitar, eu vou ter 2a mais 2a ao quadrado, menos a, menos 4. Professor, esse 1 foi para onde? Esse 1 eu multipliquei todos eles. Uma vez 2a, uma vez menos a e uma vez menos 4. Sobrou isso aqui. Menos 2 menos a ao quadrado igual a zero. Para organizar, tudo que tem a2, 2a2 menos a2, eu vou ter a2. A2 menos a, vai sobrar só a. E por último, menos 4 com menos 2, menos 6, isso tudo igual a zero. Então eu tenho uma nova equação do segundo grau, só que em vez de x eu tenho um a. Para resolver essa equação do segundo grau, a gente vai achar o quê? O delta. O delta vai ser b ao quadrado, que é quanto aqui? 1 menos 4ac. 4 vezes 1 e 4 vezes 6. 4 vezes 1 dá 4, né? Vezes 1 e vezes menos 6. Então, meu delta vai ser igual a 1, 6 vezes 4, 24. E menos com menos dá mais, 24. O meu delta deu igual a 25. Então, para achar minhas raízes, para achar os valores de A, basta terminar a fórmula de Bhaskara, onde o A vai ser o quê? Menos B, onde o B é 1, menos 1, mais ou menos a raiz quadrada de delta. O delta não é 25? Então, essa raiz de 25 vai ser 5. Então, eu vou utilizar primeiro aqui mais 5, dividido por 2 vezes o A, dividido por 2. Eu vou encontrar menos 1 mais 5, que dá 4. 4 dividido por 2. O meu primeiro A é igual a 2. E o segundo A é menos 1 com menos 5, dividido por 2. Menos 1 com menos 5, menos 6, dividido por 2, menos 3. Então, as minhas duas respostas aqui de A, nessa sétima questão, tem que ser 2 e menos 3. Quem estava com a lista lá no dia da aula é o item C, 2 e menos 3. A oitava questão a gente tem essa questão aqui, ó, essa equação, e ela fala o seguinte, que Laura tem que resolver essa equação do segundo grau em casa, era uma aluna, e ela não copiou qual era o termo que estava multiplicando x, qual é o meu item B, qual é o da minha equação do segundo grau, né? Que A é quem multiplica o x2, B é quem multiplica o x e C é o termo independente. No caso, ela não sabe qual é, ela botou um A. Para descobrir, ela lembra o seguinte, que essa equação do segundo grau, a própria questão diz aqui, que ela tinha uma única solução real. Então a gente sabe que para uma equação do segundo grau ter uma única solução real, o meu delta tem que ser igual a zero. E ela lembrava também que essa única solução era positiva. Eu sei que esse meu x que eu vou encontrar, ele é maior do que zero. Então a gente tem que sair dessas duas informações e encontrar o valor de A. Primeira informação, delta maior do que zero. Então eu vou ter que delta igual a zero, desculpa. Quem é o delta? B ao quadrado, que é A ao quadrado, menos 4AC. 4 vezes 4 dá 16, certo? 16. E 16 vezes 9 dá 144. Beleza? E por conta dessa informação aqui, eu sei que isso tudo tem que ser igual a
a zero. Moral da história, eu sei que meu a ao quadrado é igual a 144. E eu sei também que meu a é igual a raiz de 144. Meu a pode ser 12 ou meu a pode ser menos 12. Quem está com a lista também, presta atenção que tem a resposta 12 e tem a resposta menos 12 nos itens. Eu sei que uma das duas vai estar correta. Eu já chequei essa informaçãozinha aqui, ó. O delta igual a zero. Basta eu achar essa outra informação, que diz o seguinte, que esse meu x que eu vou encontrar, ele tem que ser maior do que zero. Uma das maneiras é eu tentar resolver pela minha fórmula de Bhaskara, dar uma continuidade nessa questão aqui, e eu sei o seguinte, que minha fórmula de Bhaskara lá, eu vou ter o delta igual a zero. Então eu vou ter menos b, para achar o x, né? Menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, que é zero, sobre 2 vezes o a, que é 4. O que vai importar para a gente? Esse sinal bem aqui, ó, menos b. Para essa resposta ser positiva, aqui embaixo já tem o positivo. Aqui vai se anular. Eu sei o quê? Que menos b tem que ser maior do que zero. Tem que ser positivo. Então vamos lá. Menos b se torna positivo quando b for 12 ou quando b for menos 12. Se o b for 12, isso aqui vai ser menos 12, vai ser negativo. Então o b tem que ser menos 12. Porque quando eu colocar esse menos da fórmula com menos 12 daqui, eu vou encontrar 12 positivo, certo? Maior do que zero. Então não preciso nem saber qual é o x, eu só sei o seguinte, que minha resposta correta é a igual a menos 12. Por que não é o 12? Porque se fosse o 12, a minha resposta, a minha raiz dessa equação, né? meu x dessa questão, seria negativo, não seria positivo. Beleza? Já a nona questão diz o seguinte, a nona questão fala que a idade da minha mãe, multiplicada pela minha idade, é igual a 525. Então, a idade da filha vezes a idade da mãe é igual a 525. Outra informação que a questão dá é a seguinte. Quando eu nasci, minha mãe tinha 20 anos. Essa informação serve para quê? Serve para dizer que a mãe é igual à idade da filha mais 20. Certo? Então, essa informação é o que a questão fala. Quando eu nasci, minha mãe tinha 20 anos. Então significa dizer que a idade da mãe é a da filha mais 20. Ela é 20 anos mais velha do que a outra. Então, para eu achar uma das respostas, e a questão quer saber o quê? Quer saber exatamente quantos anos eu tenho. Se eu tenho essa informação, ele quer saber o f, né? Quer saber essa informação aqui. Se eu sei que o m eu posso substituir por f mais 20, só substituir na primeira equação. Ó. Eu vou ter que f vezes f mais 20 é igual a 525. Beleza? F vezes F, ó, distributiva, chuveirinho, que alguns gostam de chamar também. F vezes F, F ao quadrado. E F vezes 20, 20F. Esse 525 passa para cá, fica menos 525. Isso tudo igual a zero. A gente volta para a equação do segundo grau de novo. Então, tem uma equação do segundo grau. Primeiro passo para resolver a equação do segundo grau é achar o valor de delta. Delta é o quê? B ao quadrado. 20 ao quadrado é 400. Certo? E menos 4ac. Menos com esse menos aqui fica mais. Quando eu multiplico 4 vezes 525, eu vou encontrar 2.100. Certo? Quando eu multiplico 525 por 4, 2.100. Menos com o menos do menos 4 da fórmula, fica mais. Então, meu delta é igual a 2.500. Beleza? Então, continuando a questão, eu vou fazer que meu f é igual a menos b, que é o menos 20, mais ou menos raiz quadrada de delta. Usando mais, raiz quadrada de 2.500 vai ser igual a 50. Dividido por 2a. O a é 1, dividido por 2. Daqui eu vou ter 30 dividido por 2, 15. Que é a primeira opção para a idade da filha. A segunda opção, eu vou ter o quê? F é igual a menos 20, menos 50, dividido por 2.
Isso aqui eu vou ter menos 20 com menos 50 dá menos 70. Dividido por 2, eu vou ter que esse meu F, duas linhas aqui, vai ser menos 35, certo? Menos 35 pode ser a idade de alguém? Não, porque é negativo. Então a resposta dessa questão era 15. Beleza? Eu espero que vocês tenham compreendido e até a próxima.